Vou aqui abrir o Photoshop e vou mostrar para vocês a diferença entre abrir um arquivo novo e abrir um arquivo existente, tá bom? Então vamos lá já. Essa aula, moçada, está sendo gravada, mas não fiquem só se apoiando na aula gravada. Então acho que é legal vocês terem o hábito de anotar no telefone, numa folha de papel, e esses slides eu também disponibilizo para vocês, tá? Então é muito básico isso daqui, que eu vou fazer agora, mas para alguns de vocês é novidade. O programa já está aberto, para abrir o programa não tem segredo, né? Clicou no link lá no seu desktop, ou na barra aqui embaixo, né? Não está aparecendo aqui agora, mas você abre facilmente o seu programa. Para abrir um arquivo já existente, você vem aqui, ó, arquivo, abrir. Repara que aqui, ó, isso é um padrão no Photoshop inteiro e hoje quase todo programa tem isso também. Quando existe uma tecla de atalho relacionada ao comando que você quer executar, ele está aqui na frente. Então, para abrir um arquivo existente, você já vem abrir ou clica Ctrl+O, que é uma tecla de atalho aqui. Tecla Ctrl e tecla O. Tá? Isso vocês já sabem fazer muito bem. Outra forma de abrir um arquivo que já existe é vir aqui embaixo, ó, abrir. Moçada, percebam que a gente está falando em abrir arquivo que existe. Então é abrir ou Ctrl+O. Porque quando eu venho aqui em criar, eu também vou abrir um tipo de arquivo, mas eu vou criar um arquivo a partir desse criar. Eu vou constituir um novo arquivo, tá? Então já eu chego nele. Então vamos lá, abrir arquivo, ele vai me direcionar para uma área dentro do seu Windows. Agora travei, como é que chama essa? Agora travei o nome desse negócio aqui, das pastas. Alguém me ajuda aí. Daqui a pouco vem. Mas você abre essa opção de pastas, né, dentro do seu Windows e é o Windows Explorer, é isso. E aí nos Windows mais novos agora é o explorador de arquivos, é diferente. Então, mas é a mesma coisa. Então aqui é o Windows Explorer, que é essa pastinha aqui embaixo, ó, tá? Essa pastinha que eu estou passando o mouse aqui, ó, o cursor do mouse aqui embaixo. Explorador de arquivos nos mais novos e o Windows Explorer, que é diferente daquele navegador, tá? O Explorer da internet, que é o browser. Então vamos lá. Abrir aqui, ó, Frank Gehry, né? Frank Gehry. Olha só. Então eu vim em arquivo, abrir, ou fui lá em abrir, né? Agora não está habilitado porque eu já abri o arquivo. Então já tem meu arquivo aberto. Eu vou fechar de novo aqui e vou fazer de outra forma. Vou fazer, vou aqui no abrir. Vou abrir de novo. Essa primeira menu, esse primeiro janelinha aqui, né, suspensa ou pop-up, tem vários nomes para ela. Você desconsidera, vem, dá um OK e pronto. Tá? A princípio você pode desconsiderar. Então abriu de novo aquele arquivo do Guggenheim, em Bilbao, né? É um projeto do Frank Gehry, que é um arquiteto canadense, naturalizado americano. E aí, outra forma de abrir, vocês lembram, é o Ctrl+O. Então agora eu vou pela tecla de atalho, vocês não vão ver. Eu cliquei Ctrl+O, abriu lá a janelinha, cliquei no arquivo e abriu. Então para arquivo existente, ou seja, já está o arquivo lá, você já tem ele pronto. Pronto que eu digo assim, ele já existe, né? Então você clica em abrir, beleza? Vamos lá para arquivo novo. Ops, deixa eu fechar aqui o Frontier. Certo. E tem uma diferença, deixa eu ver aqui se eu notei isso, ó. Então tem uma diferença, ó, entre abrir um arquivo novo e um arquivo existente. Aquele arquivo do Frank Gehry, a foto, já é um arquivo existente, aqui, tá? E a tecla de atalho é Ctrl+O, beleza? Agora vamos abrir um arquivo novo, tá? Que é Ctrl+N. Então, o arquivo, quando você clica em novo, não existe um arquivo, tá? Então, vem aqui, arquivo, novo. Olha que legal, vai aparecer uma tela pedindo as configurações desse arquivo.
Então, se eu estou criando um arquivo novo, gente, eu tenho que pré-configurar ele, o tamanho dessa área de trabalho. É isso que ele está me pedindo, o tamanho, a resolução, o tipo de cores, etc. Tá? Então, é um pouco diferente. Quando eu abrir aquela imagem do Frontiery, né, vou fechar aqui para fazer de novo. Ó. Abrir, ela já me deu a opção do Windows Explorer. Frontiery, ok, abriu. Quando é aqui o criar, né, pode ser aqui embaixo, ou pode ser novo, Ctrl N, vai abrir primeiro uma tela, me pedindo as configurações que eu quero, e aí sim eu vou clicar em criar, aí vai abrir uma tela com as configurações, tá? Antes da gente fazer as configurações aqui, vamos ver o seguinte, ó, existe uma série de pré-configurações que eu posso utilizar, às vezes alguma me interessa, tá? Mas se você já tem na cabeça o que é que você vai fazer, então você vem aqui do lado direito, ó, vocês estão vendo aqui eu circulando com o cursor do mouse, e você pré-configura aquilo que você precisa. Vou fechar de novo aqui, tá? Rapidinho, só para ir na tela aqui e ver. Certo, tá bom? Beleza. Só para eu checar se eu não estava passando alguma coisa na frente. Então vamos lá. É importante dizer, eu já vou voltar lá de novo naquele abrir arquivo novo, tá? Aqui, ó. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, toda vez que a gente abre um arquivo, por exemplo, esse do Frontiery que eu abri, é importante você renomear ele, salvar ele, tipo uma cópia dele. Não sei se vocês têm o hábito de fazer isso em alguns trabalhos gráficos, mas é importante que vocês renomeiem os arquivos. Por que isso? E crie um arquivo, um outro arquivo, tipo cópia daquele primeiro. Porque aí você pode mexer à vontade na cópia. Se você, de alguma maneira, perder algum detalhe, ou o arquivo corromper, parece que alguém chamou aí, né? Deixa eu ver aqui. Ou o arquivo corromper e tal, você tem lá o arquivo original guardado. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nomear um segundo arquivo de segurança, ou seja, pega aquele arquivo que você abriu, salva ele como uma cópia idêntica e um outro nome parecido, sabendo que aquilo é uma cópia idêntica, tá? E aí, aqui embaixo eu coloco nomear cada etapa dentro do trabalho, tipo camadas, etc., porque é uma forma de você encontrar as coisas mais fácil dentro do arquivo que você está trabalhando. Isso nós vamos ver mais para frente, tá bom? E na ação salvar como, já falei rapidamente aqui, você vai salvando então com tipos baseado naquilo que você quer fazer depois com o seu arquivo. Bom, já já a gente chega aqui. Eu vou voltar então aqui ao Photoshop, vou abrir de novo o arquivo do Frontiery, aquela imagem de arquitetura do Frontiery, tá? Ela fica no histórico aqui, ó. Eu baixei um pouco aqui. Essa imagem é engraçada porque nós vamos trabalhar já já com ela, meio estranha. Mas aqui, ó, tá vendo que interessante? Fica um histórico das coisas que eu abri, dos arquivos que eu fui abrindo. Esses dias, ó, fui montando a aula de vocês e olha que interessante, foi ficando aqui o histórico dos últimos arquivos que eu abri. Bom, então para abrir um arquivo que já está pronto, né, ou já existe, eu posso também voltar aqui ao meu histórico. Ele tem opções como arquivo mais recente, ou classificação por nome. Eu posso achar também por tamanho de arquivo, menor ou maior, ou por tipo de arquivo. JPEG, TIFF, GIF. Isso vocês vão ficar mais craques quando a gente caminhar pela disciplina, não se preocupem tanto com isso agora. Então eu deixo sempre o padrão do Photoshop esse recente. Porque geralmente você está trabalhando em algum projeto, é mais comum você estar voltando a ele, então o que tiver mais recente é porque você realmente precisa ou está precisando mais naquele momento. Então, abrindo aqui o arquivo do Frontiery, pode ser por abrir, Ctrl O, pode ser por abrir aqui embaixo, ou pode ser por esse abrir. Vou usar aqui agora para vocês perceberem que funciona do mesmo jeito. O legal, então, é eu pegar esse arquivo, ó, FrankGJPEG, olha o nomezinho dele aqui, ó. Eu venho em arquivo, salvar como, ops, cadê? Salvar como, ou Shift Ctrl S, vai abrir aqui para mim o Windows Explorer de novo, tá? E eu vou colocar Frank
Cadê aqui? Acho que está aqui na raiz mesmo. Ó, Frank G, vou colocar aqui 2. Alguns gostam de colocar B. Outros colocam outra coisa, mas 2. Então eu sei que esse Frank, ó, dou um OK, não preocupa tanto com isso aqui, no princípio. E aí salvei ele, está salvando aqui, 99%. Pronto. Vamos ver ele aqui, ó, arquivo, abrir. Olha aqui, ó. Frank G2. Tá aqui. Vocês não estão vendo mudar nada aqui, porque ele é idêntico, né? Ó. Aqui tá o 2, que eu acabei de salvar. E aqui tá o anterior, que estava lá na pastinha. Tá? Ele mudou a extensão aqui, não preocupem com isso agora. Depois a gente... Então, uma questão importante é entender que eu tenho 2 arquivos idênticos a esse, e que eu posso detonar esse daqui, né? Eu posso vir aqui assim, ó, fazer uma seleção muito louca, deletar essa parte que eu selecionei, pintar isso aqui de, sei lá, vermelho, depois vou mostrar, claro, e aí dou um salvar aqui o arquivo, né? Ó, vou salvar como de novo para não estragar esse aqui também outra vez. Vou salvar como 3. Agora a gente vai ver que tem uma diferença. Engraçado. Parece que ele duplicou a mudança aqui no arquivo original. É porque bobagem. Eu fiz ele, salvei ele e depois... Vamos ver aqui no histórico. Aqui eu nomeei, mas não mudei ele aqui. Ó, agora vocês estão vendo a diferença, ó. O Frank G original e o Frank G3 aqui, ó. Que eu mudei agora. Ok? Então eu posso detonar esse daqui, que quando eu precisar chegar no arquivo original de novo, ele está aqui na minha pastinha. Tá? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Alguma pergunta, curiosidade até esse momento? Bom, então, vamos lá configurar para abrir um arquivo novo, tá bom? Opa, cadê o Photoshop? Aqui. Então, quando eu quero arquivo novo, eu venho criar, ou arquivo novo, ou Ctrl N. Eu vou lá em criar, ó. Criar. Essas 3 caminhos, né? Criar, Ctrl N ou arquivo novo, abre exatamente essa janela aqui, ó. Abre exatamente isso aqui, ó. Eu estou mexendo, ele sobrepõe aqui a interface do programa. E ele está querendo saber o quê? Quais são as características do meu arquivo. Aí, moçada, primeiro item, exemplo, aula, Photoshop 01. Unitri 01. Só assim, não, mas o cara foi detalhista, hein? Exemplo, aula Photoshop Unitri 01. É o seguinte, com o tempo, se você tiver lá 1000 arquivos, isso aqui ajuda, inclusive, a fazer uma busca dentro do Windows Explorer e achar exatamente esse arquivo. Então, vale a pena nomear de um jeito bem amigável aquelas coisas que você precisa no dia a dia depois, que é tudo, na verdade, né? Então, esse é o nome do arquivo. Esse aqui vai ser o nome do arquivo, tá? Exemplo, aula Photoshop Unitri 01. Ficou em caixa alta aqui. Eu não utilizo muito caixa alta, mas estava em caixa alta aqui, acabei escrevendo em caixa alta. Deixa caixa alta. Outra questão importante é a largura e altura desse arquivo, tá? Isso você vai fazer em pixels, por exemplo, polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas. A princípio, o que interfere essa questão aqui é a saída que você precisa para o seu arquivo. Isso é muito importante, moçada. Então, para que você precisa daquele arquivo? É para uma impressão gráfica? É para poder mostrar, imprimir isso e mostrar em algum lugar? É um arquivo, é uma folha A3, é uma folha A2,
Vai ser um arquivo que eu tenho que ter resolução para impressão? Ou é simplesmente um arquivo que eu preciso colocar na internet? Olha só, são várias perguntas. Eu vou colocar esse arquivo numa revista? Eu vou colocar esse arquivo no outdoor? Como é que vai ser o uso desse arquivo depois? Então, eu não tenho certeza. Então, se você não tem certeza, você tem que colocar ele com uma configuração inicial que possibilita usar para todas as outras funções, dessas que a gente comentou, por exemplo. Então, a melhor resolução dele, o melhor tamanho, resolução, enfim, seria para impressão de revista, ou impressão gráfica, folders, essas coisas. Desse arquivo, você consegue transformá-lo para uma impressão de outdoor, você consegue transformá-lo também depois para utilizar em intranets, em apresentações digitais ou para internet, para websites. Então percebam, essa hierarquia vocês vão pegar a manha com o tempo. Eu coloquei aqui já para vocês. Já nas telas seguintes tem um pouco essa coisinha. Então vocês têm que ter essa percepção. Não é qualquer arquivo de qualquer tamanho que você faz tudo com ele. Alguns arquivos são apropriados para a internet, repetindo, outros são apropriados para impressão gráfica. Quando eu falo impressão gráfica, é para imprimir num papel de revista, ou num papel de folder, ou em outdoor. A resolução precisa ser baixa também, nem precisa ser tão alta. Tá? Então, a pergunta que eu faço para mim mesmo, né, tipo assim, primeira pergunta, qual seria o tamanho do arquivo? Então, eu tenho que saber, é um A3, é um A2, e depois, qual a resolução? Essa pergunta, qual a resolução, vai me fazer uma segunda pergunta. Para onde eu preciso esse arquivo? Para onde eu preciso levar esse arquivo? Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui uma configuração em centímetros, e vou colocar ele vou colocar tipo um A3, tá? Vou arredondar, vou colocar no sentido, aqui está em pezinho, né? Sentido paisagem e sentido, agora eu esqueci esse nome aqui. Como é que é em pé, gente? Retrato, né? Retrato em pé e deitadinho é paisagem, tá? Então, 30 por 40, que é o tamanho de uma folha A3. Geralmente vocês fazem apresentações, vocês precisam imprimir nas gráficas rápidas folhas A3, por exemplo. Então, a gente coloca 30 por 40 centímetros. Se eu colocar aqui 30 por 40 pixels, na verdade eu já coloquei aqui em centímetros, ele converteu automaticamente para pixels, o que seria o tamanho dessa imagem em 72 dpi. Mas vamos deixar em centímetros, porque é o tamanho que eu preciso para impressão. Reparem que a gente está falando de duas linguagens. Para impressão gráfica, eu uso centímetros, porque eu meço o papel em centímetros. Ninguém chega na gráfica e fala assim, eu queria uma foto de 500 por 1500 pixels. Não, eu quero uma foto 10 por 15, eu quero uma foto 20 por 25, eu quero uma impressão A3, eu quero impressão A2. Vocês têm aquelas pranchas enormes, né? Na arquitetura, enfim. Então percebam que esse parâmetro aqui, centímetros, eu já estou pensando que esse arquivo é para impressão. Tá? Resolução para impressão, 150, 200 dpi acima. Menos do que isso, moçada, já fica bem sofrível. Vai começar a aparecer um monte de pixels. Vocês vão entender já, daqui a pouquinho, o que é isso. Falando. Então, e aí você pode colocar pixels por polegada mesmo, não tem problema. Deixar isso daqui, ó, 200 pixels por polegada. Tá? Aos poucos isso vai entrando melhor na cabeça de vocês. Então eu tenho o documento A3, já nomeei meu documento, ele já é A3 no sentido retrato, e ele tem 200 pixels por polegadas. E alguns dizem dots per inch, ou dpi's, que é aproximado. Tá? Então a gente pode considerar, vocês vão ver eu falando muito assim, 200, qual que é a resolução? Tem 200 dpi's, 100 dpi's, é dots per inch ou pontos por polegada, que seria pixels por polegada, mais ou menos isso também. Então vocês podem entender que eu estou falando a mesma coisa. 200 pixels por polegada é uma impressão boa, é uma resolução boa, perdão, para impressão. Modo de cor.
uma outra coisa interessante. Quando eu vou fazer impressão gráfica, eu uso muito CMYK. As gráficas em geral usam CMYK. Impressões profissionais. CMYK é cian, magenta, yellow e K é o preto em impressão gráfica. Aqui é ciano, magenta, amarelo e preto. São 4 cores, tá? Quando é um arquivo para usar na tela do computador, é RGB, Red, Green e Blue. Através dessas 3 cores, vermelho, verde e azul, vou abrir para o colega aqui. Através dessas 3 cores, vermelho, verde e azul, Red, Green, Blue, por isso que é RGB, você consegue formar todas as outras cores visíveis na tela de um computador, tá? Então, o padrão para telas, se é um arquivo que você vai usar na tela, se você quer a cor perfeita e tal, você coloca RGB. Se é para impressão, você coloca CMYK. Professor, nossa, mas eu nunca pensei nisso e sempre pego minhas fotos de qualquer jeito, manda as gráficas imprimir, imprime. E, gente, dá certo. Não é uma coisa assim que fica tão errada. Dá certo, porque hoje, felizmente, o parque gráfico, as soluções gráficas já estão tão evoluídas que elas conseguem fazer uma média ali com esses 2 padrões e os outros tantos que existem no mercado, tá? Às vezes é um arquivo que está em RGB, a impressão transforma para CMYK e sai umas cores legais. Às vezes sai um contraste muito pesadão, né? Não sei se vocês já repararam essas coisas assim. Às vezes uma coisa que é clarinha na tela sai escura na impressão. Então isso é muito complexo. Na verdade, isso aí é extremamente difícil de chegar num termo, num bom termo, assim, a cor perfeita. Às vezes eu estou vendo uma cor perfeita na minha tela e o seu computador tá com uma configuração diferente, as cores saem um pouco diferentes. Às vezes eu tenho a cor mais ou menos aqui e sai lindo na impressão. Então, uma forma de você mostrar trabalhos com cores bem, digamos assim, na média, equilibradas, seria através do telefone hoje. Por que o telefone? Porque quem aqui não tem telefone, né? Todos têm telefone. Então, um jeito importante de você mostrar trabalhos, ver trabalhos, seria através da tela do próprio telefone. Na verdade, não quer dizer que você vai estar ali do lado da pessoa mostrando os seus trabalhos. Você mandou para ela através do WhatsApp, ela vai abrir lá, ela vai ver com cores super legais, muito parecidas com as cores que você viu no seu telefone também. É isso que eu quero dizer. Mas, como a gente está aprendendo Photoshop, a gente tem que saber que existe essa diferença, né? Cor CMYK é cor padrão para impressão gráfica, papel, qualquer papel é CMYK. E RGB é padrão para tela de computador, tela de telefone, enfim, telas em geral. Aqui eu vou deixar no CMYK, tá? Esse 8 e 16 bits, não se preocupem tanto com isso agora, pode deixar como está. Plano de fundo, você pode escolher a cor do plano de fundo. Eu vou deixar transparente, o branco aqui, ó, tá como padrão. Vou deixar branco. Depois a gente põe transparente para ver lá, tá bom? Ó, branquinho. Personalizado, você escolhe, vou deixar branco. Tem opções avançadas, não vem aqui. Perfil de cor, não preocupa. Proporções de pixels, quadrados, etc. Não preocupa com isso daqui. Deixa quietinho. E você então clica, você já tem aqui uma folha A3 em 200 dpi ou pixels por polegada, padrão de impressão CMYK, porque é uma folha. Criar. Olha o que vai acontecer. Eu estou aqui com a minha folha A3 aberta. Acabei de criar uma área de trabalho dentro do Photoshop para eu poder inserir um monte de coisa e fazer o meu trabalho gráfico, tá? Trabalho gráfico, gente, quando a gente fala assim, trabalho gráfico, é um trabalho de design, né? Em qualquer esfera, pode ser na arquitetura, pode ser para web design, pode ser para impressão gráfica, né, como a gente diz, mas o gráfico aqui é de gráfico de imagens, né? Os gráficos são imagens, então por isso que a gente fala um trabalho gráfico. É um trabalho através de imagens, você comunicar algo através de imagens. Então, fazer uma apresentação bacana em arquitetura
se utilizando de imagens e texto, também é um trabalho gráfico. Olha aqui, então nós temos nossa primeira telinha aberta aqui para poder fazer um trabalho. Aqui dentro, você vai inserir imagens, você vai inserir texto. Depois, e nós vamos ter muito tempo, né? Nós vamos entrar em cada uma dessas ferramentas aqui ao lado, ó, caixa de ferramentas, esse bar de menus, etc, né? Ó, tem muita coisa aqui, ó. Olha lá, só coisa curtinha, ó. Olha o tamanhozinho. Mas nada que seja complicado. Na verdade, se eu perceber que isso aqui tudo é desse tanto, porque o Photoshop é redundante. Muitas coisas que eu abro por aqui, ó, através dessa barra de menus, eu tenho aqui na caixa de ferramentas também. Tá? Então não quer dizer que é tudo comando único, não. É porque ele é redundante. Assim como para abrir um arquivo, eu consigo abrir por aqui um arquivo existente, ou um arquivo novo aqui, ou Ctrl+N, ou Ctrl+O, ou seja, são duas formas, ou lá atrás, como a gente viu, através de novo ou de criar. Tá? Olha que interessante. Então, nós acabamos de abrir aqui uma imagem. Por padrão, ela tem formato PSD, tá? Aqui não está especificado, deixe-me ver aqui. Mas olha como ela está me trazendo uma série de informações interessantes. O nome dela, ó, exemplo, aula, Photoshop, Unitri 01, que eu escrevi lá. Aqui é o percentual do tamanho que ela está aparecendo na tela. Ela está pequenininha, ela está com 16,7% do tamanho real dela, tá? Em tela. Ela é CMYK e 8 bits. É isso que ela está dizendo aqui. Se eu for aqui, ó, imagem, eu quero saber as características dessa imagem. Então, clico aqui, ó, imagem, tamanho da imagem. Ou no atalho Alt Ctrl I. E aí eu vou ver aqui que ela tem 30, olha que legal, por 40, ele deu um 40,01 aqui, né? Centímetros, 200 pixels por polegada, e é o que a gente configurou lá atrás, né? Em pixels, é isso daqui, ó. O tamanho dela, aqui o tamanho em área, né, moçada? E aqui a área multiplicada em pixels. Quando eu multiplico 2.362 vezes 3.150, eu tenho 28 mil, ou 28 milhões, agora tem que fazer uma conta, né, porque 2 vezes, 28 milhões, ponto 4, alguma coisa assim. Então, esse 2.000 e pouco vezes esse 3.000 e pouco dá os 28,4 megapixels. Mega milhões, né? Tô certo? Tô errado? A gente pode fazer uma multiplicação aí, para ver se é isso mesmo, tá? Então, o tamanho dela em mega, em megas aí, também é essa multiplicação da área. Olha aqui que legal. Só para vocês verem uma coisa, ó. Arquivo, salvar como. Olha aqui. Exemplo, aula, Photoshop Unitri 01, PSD. PSD é a extensão padrão do Photoshop. Deixa eu voltar aqui, porque é o seguinte, só para vocês entenderem uma coisa. Eu criei o arquivo lá, fiz toda a configuração do arquivo, mas ele não está salvo ainda. Ele não foi salvo ainda. A princípio, ele está criado aqui. Então, já tenho que vir aqui, de cara, dar um salvar como, e já, se eu quero esse nome e essa extensão, deixa a extensão Photoshop para a gente trabalhar, tá? Tem várias extensões aqui que eu posso mexer, ó, mas deixa a extensão do Photoshop para a gente trabalhar, sempre. Depois você muda. Aí você vem aqui e salvar, ó. Aí pronto, salvou. Tá bom? Então agora, você realmente tem, olha aqui, o nome deu uma leve alterada, porque apareceu .psd. Ou seja, esse arquivo que eu estou trabalhando, ele é um arquivo que é padrão do Photoshop e eu consigo fazer tudo que o, digamos assim, tudo que o Photoshop pode me oferecer em relação a esse arquivo. Por exemplo, ele tem camadas. Isso é um conceito que vocês vão aprender daqui a pouco, também mais para frente. Um arquivo JPEG ou JPG, que são essas extensões aqui, ó. JPEG não tem camada, GIF não tem camada, TIFF pode ter camadas, mas geralmente ele é sem camadas, PNG
também não tem camadas. São todos arquivos também muito amigáveis para o Photoshop. E quando você vai fazer as saídas, né, você trabalha geralmente com esses arquivos. E aqui já vale até a pena falar. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, vocês estão aqui comigo? Tem gente aí, gente? Obrigado, Gabriela, Marcos, Paola, Giovana, Caroline. Legal, moçada. Obrigado pelo sim. Então, olha, quer falar? Ah, sim. São tipos de formato que você salva o arquivo para também alguns tipos de uso, tá? Então vamos só voltar aqui no Photoshop. Quando você vem aqui, está PSD. Geralmente o arquivo PSD, o arquivo do Photoshop, o original do Photoshop, é um arquivo que você usa para trabalhar com ele na tela, tá? É um arquivo que você usa para trabalhar com ele na tela, aqui, para você trabalhar com ele no programa. Quando você finaliza o seu trabalho, você salva ele ou para impressão gráfica, ou para colocar na internet, enfim. Então, também tem isso, né? Como a gente está pensando, por exemplo, em fazer uma impressão com isso daqui, então arquivo, salvar como, aí você vai escolher aqui algum formato do qual você interessa. Por exemplo, TIFF, ó, ele é um arquivo que serve para impressão em altíssima resolução. JPEG é um arquivo bom para impressão, mas que compacta bastante o arquivo. E bom para a internet também, tá? Mas se eu tenho um JPEG 200 pixels por polegada, que é o caso da nossa configuração inicial, 200 pixels por polegada é grande para a internet. Depois nós vamos entender que basta 72 pixels por polegada. 200 está sobrando muito, está 3 vezes acima do que ele precisa para a internet. E aí vai, né? Tem outros formatinhos aqui. A resumir, não vejo prejudicar. Por que não está aparecendo o GIF? Vou investigar. E por que não está aparecendo PNG? Vou investigar também. Bom, o GIF, só para vocês entenderem, é um arquivo bitmap também, né? JPEG TIFF nós vamos entender isso já também. Mas o GIF ele é muito utilizado para imagens que são mais, que a gente fala mais gráfica, que não é tanto assim fotografia. E o JPEG seria imagens mais fotográficas, tá? Ou que tem fotografias no meio. Por exemplo, se eu tenho um arquivo que é isso aqui, ó, vou fazer uma coisa bem mais ou menos aqui. Estou criando seleções e criando algumas áreas pintadas de vermelho. Vem com um baldinho aqui e tal. Bom, se eu tenho um arquivo que é isso aqui, ó, isso aqui não é propriamente uma fotografia, né? É um arquivo mais com imagenzinhas que a gente fala gráfica, ou ele é mais cor e forma. Ele não é propriamente foto, como vocês estão vendo. Esse arquivo aqui é um arquivo bacana para ser salvo em GIF, por exemplo. Tá? Mas ele pode ser salvo em JPEG? Claro, nenhum problema. Em TIFF, para impressão? Pode também. Mas é um arquivo que se comportaria muito bem em GIF. Mas por padrão, vocês vão perceber, no final das contas, que quase tudo que a gente faz aqui, a gente salva em JPEG, JPG. É o arquivo mais amigável para se trabalhar com impressão gráfica em todo e qualquer lugar. Tá? Então esse daqui, ó, vale até um... Depois eu vou fazer um grifo aqui para vocês, ó. O JPEG é o mais antigo e o mais amigável, ou mais conhecido, mais usado. Hoje em dia, PNG está ganhando muito espaço também. O PNG está sendo muito utilizado para imagens de internet, mas o PNG tem uma característica bacana, que é a transparência da imagem. Então, às vezes, quando a imagem precisa ser transparente, vale a pena salvar em PNG. Você tem algumas áreas que são opacas e outras transparentes, PNG vale a pena. E o TIFF é uma impressão em altíssima resolução, é um arquivo muito pesado. Então, quase a gente não utiliza assim. Tá? O JPEG é o cara para a gente poder trabalhar. Bom, a gente já viu então aqui, moçada, uma coisa muito básica, que é abrir arquivo existente e abrir arquivo novo.
Ok, professor, eu estou sem microfone, por isso vou... Só um minutinho que eu vou responder você já, Murilo. Só concluir meu raciocínio aqui. Então, a gente viu isso, abrir um arquivo que já existe, criar um arquivo novo, tá? Essas são as teclas de atalho. Salvar constantemente, é importante quando você estiver trabalhando. Nomear um segundo arquivo para você não estragar o arquivo original, essa seria a ideia. Nomear também cada etapa dentro do trabalho. Aí nós vamos ver isso mais para frente, que são as camadas. E nas opções salvar como, você tem vários formatos. Partindo do PSD, que é o Photoshop, o que nós provavelmente vamos mais utilizar é o JPEG ou JPG. Mas tem várias opções lá para a gente poder trabalhar. Essa aqui é a interface do Photoshop. E aí, resolução de imagem, já eu venho aqui para reforçar isso que eu acabei de falar com vocês. Deixa eu ir lá na pergunta do colega. Vamos ver se ela sai na resposta agora. Ok, Murilo, vamos lá. Eu notei que quando renderizo algumas imagens no V-Ray e salvo como PNG ou JPEG e vou abrir no Photoshop, a imagem perde as configurações um pouco. Ela abre mais saturada. Tem algum formato melhor para salvar e editar no Photoshop? Olha, o Photoshop é o cara que trabalha qualquer tipo de imagem com muita, assim, muita graça, né? Com muita, ele é o cara, ele é o fodão de imagens. O que deve estar acontecendo, talvez, é que você pode ser uma renderização, talvez, com resolução que está caindo muito para os formatos que você está escolhendo aqui, ó. Não sei se pode ser resolução. Às vezes, quando você abre lá no Photoshop, ele está com uma baixa resolução. Quando você fala assim, saturado, eu tenho que entender o que é. Imagem perde a configuração um pouco. Quando você fala perde a configuração um pouco, o que é configuração? É qualidade? Ó, saturada. Saturada é uma imagem queimada, né? Sapecada. As cores ficam diferentes. Isso. O que pode estar acontecendo é que quando você faz a renderização, ele está perdendo qualidade. Então, o problema não é propriamente abrir no Photoshop. O problema é como você está salvando a nível de qualidade lá para poder depois usar essas imagens. Tenta ver se você consegue salvar com uma qualidade melhor. E tenta observar também se você não está salvando com qualidade para impressão, tipo CMYK. Isso pode acontecer também. Dependendo de onde vem a imagem salva, de repente você está salvando lá para ser impresso em algum lugar, né? Ele está entendendo que você está salvando configuração para impressões. Aí, de repente, ele já está configurando de um jeito muito apimentado, né, digamos assim, essa imagem para CMYK, que são aqueles 4 padrões, aquelas 4 cores para poder imprimir com melhor qualidade nas gráficas, né? Apesar de que hoje em dia, como eu falei, isso está muito, já está uma coisa meio quase que bem resolvida, assim, as transições começam, são boas, né? Já são boas há um bom tempo. Mas ainda pode acontecer esse tipo de coisa. Muito saturada, é como se ela estivesse queimada, talvez as cores muito estranhas, né? Vê isso, Murilo. Geralmente é o jeito que está saindo de lá. Porque o Photoshop em si não tem culpa. Ele está abrindo uma imagem que é aquilo. Tem que ver exatamente a saída dela do seu V-Ray. Provavelmente vai ser um arquivo bem pesado. Talvez para ter uma qualidade melhor, etc. Tenta salvar, ver se você acha lá assim, salvar padrão de cores RGB e resolução maior. Tá? O formato aqui, ó, PNG ou JPEG, não interfere tanto nisso. O que vai interferir mais é qualidade de imagem. Só. E tipo de saída, se é CMYK ou RGB. Desconfio que possa ser por aí. Faz um teste. Uma possibilidade legal é de repente pegar alguma coisa, arquivo mais leve, alguma coisa assim, e tentar dele, né, fazer uma série de experimentos. Tá? Beleza, Murilo. Moçada, continuando aqui. Ops, cadê aqui? Onde eu estou? Tá. Então a gente viu isso aqui. Ó, uma coisa importante, essa tela vai estar para vocês, tá?
Eu vou reportar depois esse programa, mas quem quiser anotar, tem gente que grava mais anotando, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu precisava sempre, nas aulas minhas, quando eu era aluno e tal, a gente é sempre aluno, na verdade, né? Mas eu consigo captar mais as informações à medida que eu também vou anotando junto. Eu posso anotar junto ou no telefone, no note do telefone, ou anotar à mão mesmo, que é uma coisa que a gente quase não faz mais. Eu prefiro no telefone, porque depois as informações estão ali. Então, sugiro que também vocês anotem aqueles pontos que mais interessam. Por exemplo, olha, resolução de imagem. Nós conversamos aqui atrás, na configuração, né? Vocês se lembram? Ó, arquivo novo. Oi, arquivo novo. Então, abre aqui a tela para configuração. Olha aqui, resolução, ó, 200. É um item muito importante. Você vai entender por que agora. Então, ó, imagens para impressão de materiais gráficos, né? Geralmente utiliza 150 acima. 150 é bem, assim, no limite mínimo. 200 é legal, 300 começa a ficar pesada, tá? E 400 fica muito pesado. E tem acima disso também, viu, gente? Mas aí é para, tipo, o uso de uma impressão na revista que precisa da qualidade, assim, do pelinho, do pelinho, do pelinho, né? Às vezes é uma foto, assim, fantástica e tem que ter o detalhe, o detalhe, o detalhe, aí você faz esse tipo de qualidade de imagem. Professor, existe diferença? Não. Isso acho que não caberia falar, né? De negativo para... Eu achei que eu tivesse dando aula de fotografia já. Não, negativo e imagem digital hoje está muito igual, né? Não tem tanta diferença mais. Mas a ideia é que, só verificando se vocês estão aqui, estão... Eu estou online, né, na verdade. Estou online. Vocês estão vendo a imagem aí, a resolução de imagem, a tela? Obrigado, Murilo. Moçada, eu estou falando muito hoje, mas curtam a minha fala hoje, viu? Porque eu não vou falar tanto assim o tempo todo, não. Vocês vão ter muito exercício prático. Hoje eu tenho que falar um pouco mais para fazer umas aberturas aqui com vocês, né? Mas vocês vão ter muito exercício prático. Então, aproveitem enquanto eu estou falando. Depois vocês vão sentir saudade de eu falar. Imagens para impressão de materiais gráficos, olha, de 150 a 400 é bem usual, né? Então, a gente está falando de dpi's ou pixels por polegada. E eu coloco acima, que seria desses números até acima, tá? Menos que isso, perde qualidade na aparência, fica fragmentada, borrada, embaçada. E aí, Murilo, é o que a gente estava conversando ali na sua pergunta. O que pode estar acontecendo é isso também. Com quantos dpi's, né, você está salvando essa imagem? Será que ela está vindo assim, tipo, com 50 dpi's? 72 dpi's? Tem que ver isso. Você tem que colocar lá pelo menos uns 300. Se no V-Ray tiver essa opção lá para você, fácil, você coloca, tá? Imagens para impressão de outdoors. Na faixa de 100 dpi's, é o que utiliza. E aqui serve como um gráficozinho para você, depois quando você for utilizar no futuro, para saber mais ou menos. Acima disso, no outdoor, você perde, você não tem necessidade de ter uma imagem de 300 dpi's para impressão em outdoor. O outdoor, geralmente você vai ver de muito longe, né? Professor, mas para que eu tenho que saber de outdoor se eu não vou ficar fazendo campanha publicitária? Mas às vezes você, como um cara do escritório de arquitetura, tem que debater sobre isso aqui ou ter uma imagem de saída para poder fazer uma campanha dos projetos de vocês, às vezes os lançamentos dos prédios em outdoors, né? Então vocês têm que entregar imagens, talvez nesse sentido aqui. As agências de publicidade vão cuidar disso para vocês. Mas é bom que você saiba, né? Nós vemos muitas campanhas de prédios, né? De lançamentos imobiliários em outdoors. Uberlândia é uma cidade que tem muito outdoor. Então, imagens para impressão outdoor, 100 dpi's. Imagens para internet e intranet, 72 dpi's. Mais do que isso, desperdiça a banda de navegação e não resolve a qualidade. Então, olha que interessante, né? Nem para cima, né? Nem para baixo aqui, nem para cima aqui, ó. Essa questão de imagens para internet e intranet, ou seja, para a tela do computador,
Quando eu falo intranet, é tela de computador, internet serve para telefone, para desktop, né, também, enfim, qualquer tipo de saída da internet. 72 dpi, moçada. Não precisa mais do que isso. Então, por exemplo, professor, mas eu tenho essa imagem pronta aqui, que a gente criou, né? Exemplo, aula Photoshop Nitri 1, PSD. E ela é muito grande, né? Vamos ver aqui de novo, o tamanho da imagem, ó, tamanho da imagem, vai abrir aqui, ó, 200 pixels por polegada, dpi. O que eu faço então, professor? Você vem aqui, ó, seleciona 200, põe 72. Então, ok. Beleza, ela até diminui um pouco, porque ela diminui a resolução, e aí ela perdeu um pouco o tamanho dela. Tá? Olha que interessante. Ela diminuiu resolução e ela tem a mesma área. Aqui, ó. Ela tem 29 por 40 centímetros. Ela tem o mesmo tamanho, só que ela é uma imagem de qualidade pior, digamos assim. Para impressão ela ficaria terrível. Mas para tela de computador e para a internet, ela estaria excelente. Excelente para ser visualizada. Então, esse é um macete importante que vocês têm que guardar. Às vezes vocês fazem um projeto lá, um trabalho inteiro, lindo, maravilhoso, tudo, 72 dpi, vai mandar imprimir. Fica terrível, fica toda borrada, os pixels meio borradinhos, assim. Por quê? Resolução baixa. Resolução de internet. Então, vocês têm que estar atento a isso. Eu vou cancelar aqui, não vou salvar. Eu vou, na verdade, eu diminuí já, né? Eu venho no histórico aqui, ó. Isso, vou voltar para anterior. Tá? Vou dar um Ctrl S, salvei a imagem conforme ele está no original. Enfim, então olha, voltando para a tela aqui, imagem para internet, intranet 72 dpi, para impressão, eu quero que vocês guardem principalmente isso, para impressão 200, 300, 150 acima. Tem gente que tem computador parrudo, coloca lá 300, 200, meu computador está travando toda hora. Às vezes é isso aqui, ó, uma imagem gigante, muito pesada, né? Com resolução muito boa, é um arquivo mais pesadão. Então você põe menos um pouquinho, põe 200, 150, e vai ser feliz, vai conseguir uma impressão legal, às vezes não vai ser aquela qualidade, mas também não vai ficar ruim. Para a internet 72 dpi, por que é importante vocês saberem isso? Portfólio digital, né? Ou mandar arquivos para cliente. Você manda uma foto lá da sala, você manda uma foto da fachada do prédio, maravilhosa, para o seu cliente. O seu cliente manda mensagem para você assim de volta. Deixa eu pegar alguém aqui, ó. Daniele, eu não estou conseguindo abrir seu arquivo, demora demais para baixar. É porque você mandou uma foto tão grande para o seu cliente, está demorando a baixar. Às vezes ele nem está conseguindo abrir, porque o computador dele é um computador que não vai dar conta de processar tudo aquilo. Não vai acontecer isso, ele vai demorar a abrir, né? Então, uma forma inteligente seria colocar uma série de imagens mais leves, com boa qualidade de imagem, mas já que é para repassar via internet, por exemplo, não precisa ser aquela imagem tão pesada, você não vai imprimir a imagem, só vai ver ali na telinha do computador, do telefone, na verdade, né? Hoje quase tudo é telefone, né, moçada? Então, é importante a gente estar atento a isso. Bom, olhando aqui a continuidade desse slide, então nós temos aqui para impressão como é que você utilizaria, e você tem aqui essa questão de imagens bitmap e imagens vetoriais. Por que isso aqui acontece, né? Resolução de imagem. Por que tem essa diferença? Porque a gente está trabalhando com imagens bitmaps. Tá? E tem também as imagens vetoriais, que nós já vamos ver aqui já, mas a gente não trabalha no Photoshop com vetorial. Elas são legais também, mas a gente não trabalha. Basicamente, elas são trabalhadas em outros programas, Illustrator, CorelDRAW, etc. Bitmap é uma imagem, digamos assim, padrão também, um tipo de imagem. Isso aqui não é extensão de arquivo JPEG, GIF, PNG. Todos eles são bitmaps, né? Então isso aqui é um tipo de arquivo, digamos assim. E o Photoshop essencialmente trabalha com esse tipo de arquivo. Olha, bitmaps são mapa de bits. E a gente pode falar mais ou menos assim, que são, tem os pixels fixos, né? Eles são fixos. Pixels é demais, né? Os pixels são fixos. Os pixels são fixos.
E não pixels são pixels. Não é isso. Entre aspas, esse fixo, tá? Então, é importante você saber o uso final para saber qual resolução você vai trabalhar. Quando eu falo resolução, é aqui em cima de novo. Se eu não sei se eu quero a imagem para a internet ou para impressão, como é que eu posso configurar o arquivo? Muito difícil. Então, professor, qual é que eu tenho que... Se eu não sei, como é que eu posso começar um trabalho se eu não tenho certeza se depois ele vai ser usado na internet? Então, é melhor você começar com um arquivo grande, guarde essa informação. Comecem com um arquivo grande, a configuração inicial dele grande, como se ele fosse um arquivo para impressão. Depois, no futuro, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você tem que compartilhar ele na internet, aí diminui para 72 dpi. Tá? Porque se for o contrário, eu fiz um arquivo lá bonito, um trabalho maravilhoso, 72 dpi, demorei 3 dias. Nossa, agora eu precisava imprimir. Quando você joga para cima aqui, não fica bom, fica terrível. Não dá para fazer. Isso é interpolação, né, que a gente chama. É a inversão, é quando você sobe do arquivo menor para o arquivo maior. Quando uma resolução menor se transforma numa resolução maior. É possível fazer isso? É possível, você faz. Só que você fica com uma imagem horrível. Ela fica embaçadona também. Terrível. Então, sempre procurem configurar inicialmente um arquivo com resolução melhor, porque depois vocês podem diminuir tranquilamente. Tá? Então, olha só. Bitmaps é mapa de bits. Os pixels são fixos, entre aspas, aqui eles têm seu lugar próprio, seu endereço, eles têm lá no x e y da imagem, né, no eixo x e no eixo y, ele tem o lugar certinho dele. A gente não vai entrar nesse ponto, não precisa. Mas só para vocês saberem. E aí é bom saber o uso final para saber qual resolução trabalhar. Isso é igual fotografia, moçada. E aí vale a pena eu falar. Muita gente não sabe o uso daquela fotografia no futuro. Eu sempre falo, né? Atualmente não estou dando curso nem disciplina de fotografia, mas sempre falo para meus alunos o seguinte: se você não sabe o uso final da fotografia, trabalhe com a fotografia grande, com a melhor resolução e colorida. Depois, você consegue reduzir para qualquer lugar para poder compartilhar, e para transformar uma fotografia colorida em preto e branco é muito fácil. Tanto que no Instagram mesmo você faz isso facilmente. Mas vai transformar uma fotografia preto e branco em colorida? Dificílimo. Você tem que fazer uma pintura digital, né? É muito complicado. Então, o inverso é complicado também com relação ao tamanho das imagens. Trabalha sempre com um projeto aqui gráfico no Photoshop grande, com boa resolução. Não precisa ser o papel gigante, A1. Não é isso que eu estou falando. Pode ser um A3, um A2, uma resolução boa, 200 pixels por polegada, porque depois, para transformar isso para a web, para a internet, para compartilhar um arquivo mais leve com boa qualidade, é facílimo. É um cliquezinho, é quase como transformar uma fotografia colorida em preto e branco. Bom, e aí nós temos aqui as imagens vetoriais, né? Eu falei aqui acima bitmap, e aqui embaixo eu vou falar vetorial. Ó. Os pixels da imagem vetorial, eles são dinâmicos. É como se houvesse constantemente um recálculo do seu posicionamento e a imagem fica sempre boa, sempre em boa qualidade. É como se ele fosse elástico, digamos assim, né? Você pode aumentar ele constantemente, o tamanho que você quiser, esticar como você quiser. Ele sempre recalcula o seu tamanho. Ele nunca vai ter serrilhado na imagem. O que é isso, serrilhado, professor? Vamos ver aqui. Ó, é isso aqui, exatamente. Olha que bacana essa imagem. À esquerda eu tenho imagem vetorial, ou um vector, um arquivinho aí pegado na internet, no Google Imagens. Esse vector seria vetorial. Tá? Ou vetor. Esse é um vetor, né? Aqui, essa imagenzinha é como se fosse uma lupa. Quando eu coloco a lupa lá, quando eu faço um zoom extremo nessa imagem vetorial, olha só como ela está perfeita ainda na borda. Por quê? Ela tem os pixels recalculados, ele é um arquivo dinâmico nesse sentido, ele não perde resolução, assim. Tá? E olha o bitmap, que interessante. Quando eu vou dando zoom no bitmap, à medida que ele aumenta,
ele vai me apresentando os pixels, olha, da borda. Aqui eu não estou vendo nada, está perfeito, mas quando eu vou dando zoom, eu vejo que o bitmap é formado por esses pixels. Então, ele tem um limite aí, você não pode aumentar ele totalmente à vontade, que ele pode aparecer isso, inclusive no trabalho impresso, né? Quando a gente faz um trabalho usando imagens de baixa resolução em áreas grandes e começa a esticar a imagem demais, na impressão vai aparecer isso aqui tudo, ó. Ops, meu cursor sumiu, aqui, ó. Vai aparecer isso aqui tudo. Vamos lá no Photoshop rapidinho, para ver isso aqui. Ó, eu vou abrir um arquivo, Ctrl O, eu vou pegar aquela imagem do Frank Gehry, é o Guggenheim. Vocês estão comigo aí, moçada? Dá um sim aí, só alguém pelo menos. Obrigado, Marcos, Caroline, Daniele e demais, Andressa. Vamos lá então, ó. Laura, obrigado. Gabriela, outra Gabriela, Kelly, beleza. Ó, então vamos lá. Bitmap, estou aqui, vou para cá, isso. Então vou pegar o zoom aqui, ó, no Photoshop. Aqui é o Photoshop, né? Vou pegar a ferramenta aqui, zoom. Olha que legal. Uma coisa que depois nós vamos conversar quando chegar nessa parte, tá? Da chamada caixa de ferramentas, né? Ó, quando eu estaciono, isso nas últimas versões do Photoshop. Quando eu estaciono meu cursor na ferramenta que eu quero usar, tem um videozinho, uma animação, na verdade, né, que mostra o que ele faz, mais ou menos. Ó. Por exemplo, seleção. Ó. Ele vai mostrar que tipo de seleção eu posso fazer através de uma animação. Olha que legal. Você nem precisa na ajuda. Isso aqui já é a ajuda, né? É mais ou menos isso. Ó. Vamos ver aqui. Balde de tinta. Eu posso colorir áreas, ó. Mudar a cor de determinadas áreas. Bacana. Fiz um parêntese aqui para falar do zoom, né? Então, eu peguei o zoom aqui, tem a animação do zoom. Selecionei ferramenta zoom, ó. Aí aparece a lupa com mais. Eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse e olha que interessante. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. A imagem começa a apresentar os seus pixels, ó. Então, olha só, ela tem uma imagem bitmap. Ela não é uma imagem vetorial. Cheguei no máximo aqui, ó. No máximo de zoom. 12.800% de zoom, olha aqui. Tá? Aqui em cima está falando o zoom, ó. Então, eu vou voltar. Para voltar, eu seguro Alt, ó. Segurei Alt, tchum, e vou clicando com o botão esquerdo do mouse. E vai voltando. E lá, ao lado do nome, vai dizendo quantos por cento está de zoom. Então, essa aqui, ó, essa aqui é a imagem no tamanho 100%. Olha só, quando eu for clicando aqui, mais zoom, 200%, mais 300, 400, 500, 600, 600%, 700% do tamanho original. Olha o nome como ficou. Olha a letra U. Olha aqui o pixel. Então, esse é o famoso pixel. Ele tem um lugar no espaço aqui, no eixo X e Y, ele tem seu endereço. Esse negócio de eixo XY não preocupa, não. Só estou dizendo que ele tem um lugar aqui. Ele é fixo. Tá? Se fosse uma imagem vetorial, eu poderia aumentar isso aqui muitas vezes que não apareceria esse tipo de serrilhado. Isso é importante também. Tá? Então, fotografia, geralmente acontece isso. Quando são desenhos feitos no Illustrator, às vezes uma fotografia vetorizada, né, que a gente vetoriza também fotografias, você pode ampliar e você vai ver menos, ou você não vai ver esse tipo de resultado. Isso aqui não é ruim, não, é só uma característica da imagem, tá? Vamos ver a resolução dessa imagem. Acho que ela está com baixíssima resolução, porque quando a gente tem aqui ela em 100%, você já começa a ver aqui, ó, na bordinha do prédio, em alguns pontos da imagem, você vê algum serrilhado já, né? Com 200%, olha, só 200%. Olha como ela já muda. Olha essa aranha, que é as pernas dessa aranha. É uma escultura fantástica, que são as pessoas, né? O tamanhozinho das pessoas. A arquitetura é muito legal por isso. Fotografia arquitetônica com pessoas, importantíssimo, né? Então aqui, ó, a gente já vê o serrilhado. A gente vê o serrilhado no texto também, ó, Bilbao aqui, ó, M. O H não aparece tanto, porque ele é quadradinho, né? Ó. Mas quando a gente começa a chegar mais perto,
a gente vê que ele tem uma sombrinha, um detalhe que faz ele ter aquele charme no seu visualização de 100% do tamanho. Tá? Ops. Aí eu falei aqui, vamos ver o tamanho, né? Qualidade dessa imagem, ó. Você vê a imagem, tamanho da imagem. Olha só que interessante, ela tem 96 pixels por polegada e ela tem 800 por 450 pixels. Né? Para 90 pixels é muito pequenininha, né? Muito baixa resolução. Isso é interessante, que você vai depois começar a entender que às vezes você tem imagens que o tamanho dela é um pouquinho menor, mas a resolução é maior e ela tem uma dimensão maior na tela. Não vou falar tanto disso agora, senão vai fazer confusão. Mas um trabalho gráfico, né, por exemplo, essa tela branca aqui, né? Olha só o tamanho dela, ó. A gente já viu, vou abrir de novo, ela tem 200 pixels por polegada e 30 por 40. O Frank Gehry aqui, né, tem 21 por 11, 96 pixels por polegada. Vamos colocar um dentro do outro, ó. Eu vou pegar a foto do Frank Gehry e vou colocar lá dentro da... Olha o tamanhozinho dela lá. Em função da quantidade de pixels por polegada, ela fica muito pequena dentro dessa imagem de 200 dpi. Não é só uma questão de área, porque ela tem aqui 21 por alguma coisa, e aqui tem 30 por 40. Ela está muito menor do que esses 21 e tal. Mas é uma luta aqui em relação à resolução da imagem. Aí você tem um folder maravilhoso, vou fechar aqui essa do Frank Gehry, tá? Então, deixa eu encostar aqui em cima, ó. Vocês já estão vendo alguns movimentos que eu estou fazendo de encostar a imagem, retirar a imagem, ó. Não vou falar tanto disso hoje, né? Tá? A aula não é disso aqui hoje. Mas percebam. Aí você tem lá um folder maravilhoso. Vou ver se eu estou online. Um folder maravilhoso. Você começou a fazer e você coloca essa foto do Guggenheim, né? Do museu. Aí você fala, nossa, eu quero dar uma aumentada nela. Você vem aqui, Ctrl T. Selecionou, aí você estica ela, eu quero ela de fora a fora, né? Ops, perdão. Eu aqui. Ó. Olha que beleza. Imagina isso na hora que você for imprimir. Ó. Olha lá. Olha como ela vai ficar detonada. Você vai ver isso na impressão, tá? Deixa eu abrir aqui para o Matheus. Você vai ver isso na impressão. Esse serrilhado aqui, ó. Fatalmente. Não tem como fugir. Olha aqui, 200%. Olha como a letra está com resolução estranha, né? Ó. Tá assim, embaçadinha, né? Não é a internet de vocês, não. Repara que o resto aqui, ó, tá normal, ó. Em volta aqui, ó, na interface do programa e tal. Olha como isso aqui tá embaçadinho. Esse é um problema que você tem que estar atento. Por exemplo, você jogou uma imagem de baixa resolução dentro de outra com alta resolução. Numa situação assim de extrema necessidade, às vezes você até faz umas loucuras de fazer isso aqui, mas pode ser que seu trabalho fique detonado em função da qualidade dessa imagem. Aí é legal você ir lá na internet, procurar uma foto do museu, por exemplo, que aqui a gente está com o museu, em alta resolução, para jogar aqui dentro do arquivo, né? Tá bom? Você acha essas imagens. Bom, então voltando aqui aos slides, vetorial e bitmap, né? A gente estava aqui falando dos tamanhos, depois a gente entrou nesses tipos, né, vetorial e bitmap. Aqui um exemplo do que acontece quando a gente dá zoom. Vetorial nem trisca e bitmap tem esse serrilhado. Lembrando que isso não é um defeito. Bitmap é uma imagem bacana, excelente, maravilhosa, é uma qualidade da imagem e a gente trabalha com isso, né? Super bem, não tem problema nenhum. Exemplo de resolução de imagem ainda, né? Aqui eu escrevi errado, tá? Né? Bitmap, não é bitmap, ou mapa de bits. Aqui está pegando um zoom da asa da borboleta e trazendo para cá, ó. Olha que legal. É o que a gente viu lá quando a gente deu o zoom no Photoshop. Não precisa ficar delongando aqui. Aqui está muito ruim as duas, na verdade, né? Está até dizendo aqui que da esquerda é uma foto
em alta resolução e aqui uma baixa resolução, mas a imagem total em si ela tá ruim, né? Não dá nem para ver muito essa diferença. Alguns detalhes talvez da torre aqui, tá? Então, desconsidere esse arquivo aqui, pelo amor de Deus. Mas olha essa aqui que legal. Esse menininho aqui. Parece como um choque, né? Ou é o Chuquinha, né? Acho que é um Chuquinha aqui, uma menininha, parece, sei lá. Olha que legal. Resolução melhor.